Olá pessoal! Bem, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a diferença entre as fabricantes de placa de vídeo, a diferença entre os modelos em si. Uma coisa muito importante que todo mundo olha é o desempenho da placa. Quantos FPS em tal jogo e por aí vai. Mas isso não é o mais importante nas placas de vídeo. Vamos lá, vou explicar para vocês, pegando de modelos mais antigos a modelos mais top. Você pega modelos mais antigos como essa aqui, deixa eu até dar uma conferida aqui, ó, uma 9500 GT. Uma plaquinha bem básica, um coolerzinho no fundo, um dissipadorzinho, nem capacitor sólido ela tem todos. Tá aqui, uma plaquinha bem básica e atende, para a época dela, atende bem, não esquentava tanto a ponto de queimar, mesmo tendo uma refrigeração bem básica. Depois veio modelos com dissipador maior, repare que a placa bem aberta, diferente dos modelos referência que são mais fechadas. Placas assim, elas têm uma refrigeração melhor, mas ao mesmo tempo elas esquentam mais o gabinete onde elas estão instaladas. Por quê? Porque ela é toda aberta, né? Então o calor vai sair para os lados, né? E esquentar mais dentro do gabinete. Dependendo do modelo do seu gabinete, este não é um modelo ideal. Aí vem placas que normalmente têm clocks mais altos, como os modelos G1 Game, que todo mundo gosta, os Windforce, da Gigabyte, com 3 fãs. Placas imponentes, placas bonitas, placas que ocupam espaço bem grande dentro dos nossos gabinetes, onde não é qualquer gabinete que cabe um monstro desse aqui. Esse tipo de placa tem uma refrigeração boa? Tem, mas ele trabalha com clocks mais altos, consecutivamente a placa vai esquentar mais, é onde entra essa refrigeração, mas quanto mais a placa é forçada, mais ela se desgasta com o tempo. Então, é bom? É, mas existem poréns. Daqui a pouco vamos falar deles. Existem modelos bem refrigerados também, com fãs maiores, mas um tamanho encurtado para ser compatível com modelos de gabinetes mais compactos. Existe o modelo referência, certo? Que são modelos totalmente fechados, onde o ar entra pelo fundo da placa, passa pela a GPU, pelo processador que está aqui atrás, então passa esfriando ele e jogando o ar quente para fora do gabinete. A eficiência desse tipo de placa para o gabinete é muito boa. Faz com que o ar quente que a placa gere não fique dentro da máquina. Então é um modelo mais fácil de ser utilizado em gabinetes menores, em gabinetes que não têm uma refrigeração tão boa. Esse tipo de placa fica sim um pouco mais quente, consecutivamente tem o clock padrão projetado pela NVIDIA, pela AMD, trabalha nos moldes, né, que o fabricante da GPU fez. Lembrando, quem fabrica o chip gráfico não é a mesma empresa que normalmente fabrica o dissipador, como Gigabyte, Asus, EVGA e por aí vai. E você pega modelos também, como essa da EVGA, que é modelo com 2 fãs. Este é um modelo que eu gosto muito por um detalhe especial. Esse tipo de cooler, ele utiliza rolamentos, em vez de bucha de bronze grafitada, certo? Isso faz um diferencial. O cooler se torna mais silencioso, a vida útil dele é muito maior do que um cooler de bucha. Ele não vai gerar tanto ruído, desgaste, é algo mais resistente, digamos assim.
e tem uma eficiência muito boa. Ah, mas o modelo de 3 coolers vai refrigerar mais. Sim, vai refrigerar mais, mas aqui a confiabilidade é maior, certo? Mas cada uma desses modelos fabricantes tem os seus diferenciais. Então, o importante de se conhecer é ter uma placa equilibrada. Não se deve comprar uma placa simplesmente pelo desempenho. Às vezes você pega uma placa extremamente potente, com clocks bem altos, onde ela daria um FPS muito maior, mas o seu gabinete, o seu computador não está preparado para aquele tipo de equipamento. Você vai fazer com que a placa e o computador como um todo esquente mais. Então é importante equilíbrio, pessoal. Essa é a palavra da vez, digamos assim. Você tem que ter equilíbrio em seu equipamento. Ou você tem uma máquina monstruosamente refrigerada, como é o caso da minha, ou você tem uma máquina equilibrada. O importante é você ter um equipamento que não vá com pouco tempo queimar, danificar, superaquecer e vários outros problemas, né? Igual nós vemos várias placas que às vezes tem um clock muito elevado, ela começar a dar fragmentos, começa a dar aqueles quadradinhos na tela, dar aquelas falhas por temperatura elevada que começa a prejudicar o desempenho. É como o ser humano, quando você está com febre, quer dizer que algo não está bem em você, você não consegue produzir tão bem como se você tivesse com a sua saúde, né, em pleno bom estado, certo? Então, na hora de comprar, não olhem simplesmente se a placa tem um desempenho maior. Saiba escolher, entender os diferenciais de um modelo para o outro, tipo de refrigeração, o seu equipamento. Existe sim essas variações. E eu, na minha opinião, não é só o desempenho que deve se levar em conta. Eu acho muito mais importante você ter um equipamento equilibrado termicamente e em desempenho, né, do que um equipamento extremamente potente, mas que fica extremamente quente. Existe também placas com refrigeração líquida que normalmente seus preços são bem fora da realidade do desempenho que se ganha. São placas voltadas mais para ser entusiasta, ok? Então é sempre importante o conjunto da obra e não simplesmente FPS, 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 certo? Não é só quantos FPS dá, né, o jogo para a placa funcionar bem. Eu tenho clientes que contratam minha consultoria para me analisar o equipamento e há casos, né, de pessoas que tentam aumentar o desempenho fazendo overclock na máquina e acaba danificando o computador, a placa de vídeo, por causa de um overclock mal sucedido. Exemplo, placas com modelos modificados já têm clocks mais altos do que modelos referência. Portanto, a placa já tem um overclock, como essa aqui, que é um modelo SC, que é super clocked. Esse tipo de placa já tem o seu clock já elevado, mas de uma forma segura, né? Mas se você aumenta mais ainda, você corre o risco de danificar a placa, certo? Então, quem tiver interesse em montar uma máquina realmente equilibrada, que vá funcionar por anos e anos a fim, entre em contato, agende uma consultoria para a gente trabalhar seu perfil e definir quais as melhores peças para atender o seu caso, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido que eu não estou falando nem bem nem mal de qualquer marca. Cada produto, cada peça tem o seu perfil, tem o seu público-alvo. Então não quer dizer que um é melhor que outro, simplesmente há o equilíbrio entre as marcas e modelos, e cada um com foco em um público diferente, ok? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, compartilhar e o sininho do nosso canal.